Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita já, se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial de uma novela que me pedem há muito tempo, que eu adoro e que eu já queria fazer há muito tempo. Mas como hoje é uma data redonda, o especial de Suave Veneno será agora. Depois da vinheta, não sai daí. Suave Veneno foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 20 horas, que estreou no dia 18 de janeiro de 1999. Escrita por Aguinaldo Silva, a novela foi dirigida por Ricardo Waddington e Daniel Filho, tendo um total de 209 capítulos e completando hoje exatos 25 anos de sua estreia. Na trama, o empresário Valdomiro Cerqueira, vivido por José Wilker, atropelou Inês, de Glória Pires, que perdeu a memória após o acidente. Valdomiro, em dívida com a moça sozinha e sem passado, a leva para morar em sua casa até que sua situação se restabeleça. A família a recebe friamente e com desconfiança. A mulher Eleonor Irene Ravache e as três filhas, Maria Regina, Letícia Spiller, Maria Antônia, Vanessa Lois e Márcia Eduarda Luana Piovani. O que todos temiam acaba acontecendo: o envolvimento entre Valdomiro e Inês, provocando a separação dele e Eleonor e a fúria de Maria Regina, que vê Inês como uma intrusa e uma ameaça à fortuna da família. Maria Regina bate de frente com o pai, em uma luta acirrada pelo poder da Marmoreal, a empresa que eles dirigem. Entretanto, o amor por Inês custa caro a Valdomiro. Tudo fazia parte de um plano de vingança arquitetado pela advogada Clarice Ribeiro, Patrícia França, a filha bastarda que Valdomiro desconhecia. Inês desaparece e com ela valiosos diamantes. Por causa disso, Valdomiro perde a presidência da empresa para a filha Maria Regina. Ocorrem então dois fatos que desencadeiam uma reviravolta na história. Clarice, de posse dos diamantes do pai, é assassinada misteriosamente e Valdomiro reencontra Inês na pele de outra mulher completamente diferente, Lavínia. E essa é apenas a história central de Suave Veneno, que contou, obviamente, com outros núcleos paralelos, alguns bem interessantes, outros nem tanto, mas que, na verdade, foi um pequeno fracasso da Rede Globo. E a gente vai saber um pouco mais sobre essa trama agora, nas nossas curiosidades de bastidores. Aguinaldo Silva iniciou a novela tendo como base Rei Lear, de Shakespeare. Porém, teve de mudar muita coisa porque a trama não agradou. Suave Veneno, segundo anunciara o autor, seria amarrada por uma trama de suspense sustentada por uma virada a cada 30 capítulos. Virou, mas de ponta cabeça após 4 meses. A primeira vítima dessa bagunça foi a advogada Clarice, feita pela minha querida Patrícia França. Uma das personagens principais da ideia original deveria ir até o fim da trama, quando seria revelado que Valdomiro era seu pai. Entretanto, a moça acabou morta misteriosamente. Para mim, esse foi um dos maiores erros de Suave Veneno. A mocinha Inês barra Lavínia teve que passar por várias dificuldades e virou camelô. O próprio Valdomiro, outrora um arrogante rei do mármore, sem a empresa marmoreal e a família desfeita, abriu um negócio no subúrbio para começar do zero. Valente, batalhador, como o povo gosta. Até o bom moço Figueira, vivido por Cadu Moliterno, o acompanhou, trocando o terno por um macacão. Maria Regina, a filha malvada de Valdomiro, por sua vez, manteve o ódio pelo pai até o fim. O mistério da desmemoriada Inês, que desaparece e ressurge na pele de outra mulher, Lavínia, é o mesmo mote do clássico filme Um Corpo que Cai, de 1958, dirigido por Alfred Hitchcock, com Kim Novak e James Stewart. A personagem de Betty Faria na novela tinha até o nome de uma das personalidades de Kim Novak, a protagonista, no filme, Carlota Valdez.
Suave Curare e Doce Curare foram títulos cogitados para a novela. Os diretores Daniel Filho e Ricardo Waddington mudaram o ritmo da narrativa, já nos primeiros capítulos levados ao ar, condensando acontecimentos e suprimindo outros, que acabou truncando a compreensão da trama pelo público e o afugentando. Segundo o autor, o que ele havia escrito para os 3 primeiros capítulos foi condensado no material exibido já na estreia. O beijo entre os protagonistas, por exemplo, aconteceria apenas no capítulo 12, mas para Daniel teria de acontecer já no terceiro. E esse foi o motivo da condensação vista já no ar. Assim, Aguinaldo teve de reescrever diversos capítulos para incluir o que havia sido excluído e não comprometer o sentido da história. Apenas do capítulo 70 em diante, com as devidas correções feitas e o público reconquistado aos poucos, foi que o autor conseguiu fazer a novela fluir melhor, depois de chegar a dizer à superintendente da Rede Globo, Marluce Dias da Silva, que abandonaria o trabalho se não deixassem as interferências e alterações de lado. Os erros iniciais de direção e narrativa foram reconhecidos, especialmente por Daniel Filho, em seu livro O Circo Eletrônico, onde ele declarou, abre aspas, os defensores das pesquisas podem dizer que a novela só não naufragou de vez porque o telespectador foi consultado a tempo. O autor pôde argumentar que as pesquisas não lhe deram tempo de desenvolver sua trama original. Suave Veneno derrubou o Ibope do horário para apenas 37,4 pontos, um número praticamente inaceitável pela direção da Globo na década de 1990. A partir daí, com uma concorrência maior, as novelas da principal faixa da emissora iniciaram uma redução gradual de audiência, atingindo um novo patamar de resultados, mas sempre na liderança. Sobre a concorrência direta com o programa do Ratinho, no auge da popularidade no SBT, Aguinaldo Silva comentou a André Barros e Cíntia Lopes no livro A Seguir Cenas do próximo capítulo o seguinte, abre aspas. O Ratinho foi um verdadeiro tsunami na televisão brasileira. Aquilo foi dramático. Quando entrava o comercial na Globo, a audiência fugia toda para o SBT. A diferença é que, ao contrário do que o Ratinho apregoava, ele nunca conseguiu ganhar de Suave Veneno. O máximo que conseguiu foi chegar a 5 pontos de diferença na hora do intervalo comercial. Fecha aspas. O personagem Valdomiro Cerqueira foi criado por uma inspiração da vida real. Um nordestino que ficou milionário com uma empresa de mármore e era chamado de Rei do Mármore pelos jornais. Aguinaldo Silva declarou ao livro Autores e Histórias da Teledramaturgia, do projeto Memória Globo, que a história do personagem real teve um final infeliz. Ele faliu. No último capítulo, Aguinaldo mandou o seguinte recado a José Wilker, abre aspas. Aquele que, durante a novela, ganhou o direito de falar por todos, homens e mulheres de boa vontade. Obrigado pela paciência, sinceridade, dedicação. Fecha aspas. Durante a novela, Wilker teria circulado pelos estúdios com uma camiseta em que se lia, abre aspas, Suave Veneno. Eu sobrevivi. Fecha aspas. Letícia Spiller, com um visual à la Isabella Rossellini, interpretou uma das mais caricatas vilãs da nossa teledramaturgia. Tão caricata que suas maldades e atitudes eram risíveis. Por causa de sua interpretação, Letícia recebeu toda a sorte de críticas e elogios. Na trama, o bom moço Eliseu, feito por Rodrigo Santoro, enveredou para o caminho do mal e passou a falsificar quadros a pedido de Marcelo Baroni, vivido por Fulvio Stefanini, que era um colecionador de obras de arte nacionais. Aguinaldo Silva abordou oportunamente a falsificação de quadros no momento em que as estatísticas mostravam um aumento desse tipo de crime. Porém, Eliseu se arrependeu, denunciou o seu mentor, cumpriu pena de 18 meses e acabou nos braços de Márcia, feita por Luana Piovani, inclusive era sua namorada na vida real na época, e para viver seu personagem pintor, Rodrigo Santoro fez laboratório no ateliê do artista plástico Otávio Avancini. O personagem de Fulvio Stefanini entrou na trama para aumentar o mistério. A luta maniqueísta do bem contra o mal ganhou tom superlativo ao defrontar os personagens Marcelo Baroni e o Albert Canedo, feito por Diogo Vilela. O diabo contra o espírito elevado, a força do mal contra a força do bem. Foi a estreia na Globo do veterano ator Elias Andreato,
muito ativo no teatro. O trabalho na televisão do então garoto Vinícius de Oliveira, na época com apenas 13 anos, depois do sucesso no filme Central do Brasil, de 1998, do diretor Walter Salles, o qual viveu o menino Josué contracenando com Fernanda Montenegro. Os bastidores de um fictício concurso de dança promovido pelo Domingão do Faustão foram apresentados na novela. A personagem Eliette, de Nívia Stellman, uma doméstica que sonhava em ser famosa, ganhou o concurso Garota do Bumbum Dourado. O grande destaque no elenco, no entanto, foi a dupla formada por Diogo Vilela, o Albert, e o seu inseparável companheiro Edilberto, feito por Luiz Carlos Tourinho, uma espécie de secretário do guru. Porém, grupos gays não gostaram do tratamento dispensado a Edilberto na novela, que era um verdadeiro saco de pancada dos outros personagens. Em uma gravação, Luiz Carlos Tourinho acabou levando um tombo, que foi motivo de risos no set. Só que a cena foi aproveitada pela direção, e a partir de então, indo ao ar e parecendo algo muito engraçado, Edilberto tornou-se um personagem extremamente desajeitado que vivia caindo e esbarrando nas coisas. O grupo gay da Bahia chegou a entrar com uma representação no Ministério Público e outra na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos contra o autor e a emissora, alegando atitude discriminatória da classe. O Agnaldo errou a mão completamente. Foi assim que avaliou o presidente da GGB, Luiz Mott, à época professor de antropologia da Universidade Federal da Bahia e muito ativo como militante, completando que o personagem Edilberto foi exposto ao ridículo e vítima de agressões físicas. Ai, gente, menos, né? Eu assisti a novela inteira, eu lembro muito bem do personagem Edilberto, da dupla com o Albert, eu amava. Pra mim era uma das melhores coisas da novela. Eu acho que chegou um determinado ponto da história que começaram a exagerar muito nas cenas de tombo, de ser desajeitado e tropeçar nas coisas. Quando algo dá certo, às vezes a direção perde a mão mesmo. Mas era tudo muito leve, muito divertido de fato. O Tourinho estava incrível nessa personagem. Foi a personagem que projetou ele, né, para o sucesso, para a fama. Ele já era um ator de muita experiência na televisão, no teatro, já tinha feito muita coisa, mas eu mesmo não conhecia o Luiz Carlos Tourinho até Suave Veneno. Então, assim, achei uma tempestade num copo d'água desse grupo gay aqui da Bahia. O Luiz Motti, naquela época, eu lembro de ouvir falar bastante dele. Ele era uma bicha muito raivosa mesmo, tava sempre, né? Hoje, eu não sei se ele ainda é vivo, deve ser, né? Mas hoje ele deve estar se deliciando com esse politicamente correto que a gente vive. Eu não estou criticando, também sou militante, tem que ser politicamente correto em muitas coisas aí na nossa vida. Mas, assim, quando o pessoal pegar no pé de ficção, de novela, de uma forma exagerada, me irrita, sabe? Porque, bom, a gente vai ficar falando aqui horas se eu for me ater em detalhes, mas às vezes, sei lá, uma enfermeira vilã que faz alguma coisa errada, o sindicato dos enfermeiros caíram matando, não entende que aquela personagem ela é uma vilã, sabe? Não é uma representação real. Enfim, aqui nada de agressão, de ser exposto ao ridículo. O personagem tinha o seu ridículo, mas era uma coisa divertida. Eu, na época eu já achava um pouco exagerado, mas não porque achava ruim, achava que aquilo ia prejudicar e incentivar as outras pessoas a bater nos gays, não era por isso. É porque algo que é repetitivo cansa mesmo. Mas eu me lembro muito bem, eu não era criança, eu já era adulto. Eu acho que quero muito ver novamente Suave Veneno para ver o que eu vou achar agora, porque na época eu adorei. Mas essa parte aí, tirando um pouco do exagero das cenas repetitivas, eu achava ótima. E achei uma bobagem essa história aqui relacionada ao Edilberto ser agredido e ser exposto ao ridículo, enfim. O diretor artístico Daniel Filho liderou na época uma campanha anti-tabagismo em suas novelas, em meio ao empenho do Ministério da Saúde em advertir o consumidor sobre os malefícios do cigarro. Rolou muito isso numa época, eu lembro que a campanha era pesada, mas no fim se revelou inútil. Em Suave Veneno, Nana, uma fumante inveterada interpretada por Nívia Maria, deixou o tabagismo após aparecer fumando em várias cenas. Ao mesmo tempo, na novela das sete contemporânea Andando nas Nuvens, outra delicinha que vai ser reprisada já já no Viva, o personagem Chico Mota, do Marcos Palmeira, também largou o cigarro.
A equipe de produção optou por utilizar pouco os recursos de cidade cenográfica, preferindo cenas externas. A estratégia conferia maior realismo. A produção chegou a fazer uma parceria com os moradores da rua de um bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, onde muitas cenas da novela foram gravadas. Suave Veneno teve apenas uma fachada cenográfica. O Rei Lear, de Shakespeare, já havia sido ponto de partida de outra novela, anteriormente. Roda de Fogo, de Sérgio Jocman, Walter Negrão, para a TV Tupi em 1978. Voltou a ser, em 2010, na novela Tempos Modernos de Bosco Brasil, onde, inclusive, o Agnaldo Silva foi supervisor. Agnaldo Silva, no entanto, demonstrou interesse em recontar a sua história inspirada em O Rei Lear, e assim o fez na novela Império de 2014. E o comendador José Alfredo, vivido por Alexandre Nero, tem o seu império empresarial ameaçado por disputas familiares. Porém, essa novela nada teve a ver com Suave Veneno. Trata-se de outra trama com outros personagens. No entanto, existem muitas semelhanças entre uma trama e outra, e eu conto detalhes dessas semelhanças num vídeo já antiguinho aqui do canal, que eu vou deixar passando aqui no card para vocês assistirem, se ainda não viram. E esse foi o vídeo de hoje, comemorando e relembrando os 25 anos dessa estreia que eu adorei, gente. Foi um flop? Foi um flop, mas eu amei. Tem recordações maravilhosas que acontecia na minha vida simultaneamente a novela enquanto ela era exibida. E eu lembro da minha ansiedade, sabe? Para assistir essa novela, porque para mim era uma novidade muito grande ver o Agnaldo Silva escrevendo uma novela contemporânea, porque eu não cheguei a assistir o outro que se passou lá em 1987. Quando eu comecei a acompanhar o Agnaldo, foi a partir de Tieta, né? Então veio Tieta, Pedra sobre Pedra, Fera Ferida, A Indomada. Então eu estava muito acostumado com essas novelinhas de cidadezinha, com essas novelas, né, de cidadezinha que ele fazia. E eu fiquei, assim, muito curioso em saber como seria o Agnaldo numa novela contemporânea. Afinal de contas, lá já tinham se passado 12 anos de O Outro. E tudo que saía sobre essa novela, o elenco, a história, eu ficava fascinado. Eu achava que aquela novela ela tinha um ar tão luxuoso, tão requintado. E o Agnaldo queria mesmo fazer uma novela super misteriosa, cheia de suspense. Eu entendi a proposta do Agnaldo muito antes da novela estrear. E eu estava muito feliz com a Glória Pires maravilhosa fazendo aquela protagonista que tinha duas personalidades, mas não eram duas personalidades, ela era uma farsante. E a Letícia Spiller, linda, 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 das personagens mais lindas que ela já esteve fisicamente, com aquele cabelo curtinho, preto, aquele olho azul, assim, quase saltando da tela de tão brilhante. E falam muito de Isabela Rossellini. Gente, a Isabela Rossellini é uma mulher bonita, mas não chega aos pés do que era a Letícia Spiller em Suave Veneno. Ela tava, assim, deslumbrante. E já era ali um vislumbre, né, do que seria a Nazaré. Porque a gente vê aqui que ela era uma vilã super caricata, né, e é um pouco cômica, embora ela se levasse muito a sério. A Maria Regina, em alguns momentos, ela se levava muito a sério. E já a Nazaré, não. A Nazaré, ela tinha uma comicidade no sangue, assim, mas eu amo. Eu amo de paixão Suave Veneno. Tô torcendo muito pra vir no Viva, não. No Globoplay, o mais rápido possível. Tô doido pra maratonar essa novela. Gente, eu amo. É aquela velha história de um flop do coração, um flop que você adora. Como eu falei no início, grande erro, né? De mexerem na trama, de quererem salvar isso ou aquilo, aumentar o ibope foi a morte de uma das protagonistas, porque a Patrícia França era praticamente uma protagonista, né? Se não a protagonista, ela que puxava toda a história principal. E eu também amava a Patrícia França na época, uma das minhas atrizes preferidas, assim, da minha geração, dos anos 90 ali. E foi um grande erro, porque foi tudo tão errado, a morte dela estava tão fora de contexto, que não se tornou um grande quem matou, não foi feito um mistério grandioso em torno daquilo. Claro que ficou aquele mistério quem matou Clarice, mas não era importante. A novela tinha coisas mais interessantes para mostrar, que acabou não mostrando, enfim. E aí, a Clarice morre e a gente fica esperando que pelo menos a descoberta do assassino dela seja um grande momento que dê dignidade, né, para a morte dela. Mas acabamos descobrindo que é um personagem tão aleatório, tão sem graça, tão sem importância, que mata a Clarice. A gente fica assim, meu, como?
Pra que fizeram isso? Então fica muito claro ali que a morte da Clarice foi apenas para tentar aumentar o ibope da novela, sem nenhum sentido, né? E o que mais tem de interessante? Ah, gente, eu gostei de muita coisa. Eu adorei a personagem da Nina Spellman, que era a garota do bumbum dourado. Eu amei a personagem da Débora Seco, que vinha, né, de várias personagens menininhas, jovenzinhas, apaixonadas, românticas. Ali ela explodiu como uma garota sensual, em cenas fortes, de nudez. Gostava muito da Marina. Eu amava o Albert, né? É um dos personagens LGBTs que eu mais gosto da teledramaturgia. O Diogo Vilela estava incrível. E a gente tem a Beth Faria. E a gente tem Eva Todor maravilhosa. Bom, o elenco é muito bom. Faltou alguma coisa ali, sabe? Mas eu acho que o que faltou foi culpa dessas interferências da direção, né? A direção acabou errando feio, acabou admitindo isso, e nós tivemos uma Suave Veneno flopada, que poderia ter sido um grande sucesso, mas eu amei todo aquele requinte ali, daquele universo contemporâneo, né? E urbano do Agnaldo Silva. Depois a gente viu que se repetiu com sucesso essa urbanidade em Senhora do Destino, mas eu ainda prefiro Suave Veneno, sabia? Eu acho que tem uma originalidade ali, não sei explicar. Eu adoro Suave Veneno porque é cult, porque ela é maldita, porque ela é relegada. Eu amo. E vocês, me contem aí se tem curiosidade de Suave Veneno, se assistiram, o que que acharam. Eu amei, né? Tanto que aqui eu tô falando, 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 quero acabar o vídeo, não consigo. Mas adoro, vem logo no Globoplay. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, dá like, engaja bastante, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se quiser contribuir com algum valor para você ver a novela ontem, você pode fazer um Pix nessa chave que está passando aqui na tela. E também pode ser um membro clicando no botão aí embaixo, seja membro. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!